Brasil assiste já há alguns anos um crescente protagonismo do Poder Judiciário. Depois de 2 anos da Operação Lava Jato, esse protagonismo ganhou novos contornos. As ações receberam aplausos, mas também muitas críticas. E da polêmica surgiram questionamentos. Qual a relação entre a política e o Poder Judiciário no Brasil? A atuação da Justiça é contaminada pela disputa partidária ou não? As instituições atuam dentro da ordem democrática? Conversa comigo a cientista política Marjorie Marona, professora da UFMG e uma das coordenadoras do Observatório da Justiça no Brasil e na América Latina. Bem-vinda, Marjorie. Obrigada. Ao criticar o excesso de ativismo do judiciário, não é? Já fazendo uma referência a esse excesso de ativismo numa palestra, o ministro do Supremo, Dias Toffoli, fez uma declaração que chamou a atenção. Ele disse que o judiciário havia um risco dele cometer o mesmo erro que os militares cometeram em 64. O que você pensa desse comentário do ministro? O ministro chama atenção para uma das grandes questões, né, ligadas ao protagonismo do Poder Judiciário, mas não só das instituições do sistema de justiça de um modo geral, né, que é justamente a de se constituir um governo de juízes, né, que não necessariamente esteja respaldado aí na vontade popular, né, então que tensione e possa vir a romper, né, com as bases da legitimidade do sistema democrático. Né? Mas eu acho que é interessante a gente entender um pouquinho, né, como é que esse protagonismo das instituições judiciais foi construída, né, de 88 para cá. Né? E isso remete mesmo ao próprio momento É uma construção que parte da Constituição. A gente pode dizer que sim, embora o Ministério Público tenha um movimento um pouquinho anterior, né, mas naquele momento de redemocratização, se a gente tem por um lado ali um reforço da soberania, com as possibilidades de ampliação dos espaços de participação direta, né, e um sistema todo de institucionalização da participação por um lado, que reforça essa ideia de que governos legítimos são governos que contam, né, com o sustentáculo da soberania popular, né, com o apoio da população. Por outro lado, ali já tinha todo um discurso da necessidade de que se reforçassem as instituições de controle sobre as ações do governo. Né? Instituições de controle, o que exatamente você chama de instituições de controle, para ficar claro para as pessoas? Agências burocráticas, né, capazes de mapear a ação dos representantes políticos. Né? E com isso garantir, com isso se traz um elemento a mais para o debate sobre a legitimidade dos governos. Né? Os governos têm que ser eleitos democraticamente, né? Mas também tende, evidentemente, a agir de acordo com a legalidade, e é preciso que você, então, tenha toda uma estrutura de controle. Então aí a gente pode falar, lembrar, né, do momento posterior, quando se cria a Controladoria Geral da União, né, os próprios tribunais de contas, né, mas particularmente as instituições judiciais vão ser bastante empoderadas nesse processo de ampliação, digamos assim, de um discurso de controle ou de accountability, como a gente chama na ciência política. E o que acontece nesse processo que nós chegamos aqui? Não é? Neste momento que esse protagonismo, olha que há alguns anos esse programa discute essa questão. E a sensação, pelo menos a percepção, e eu quero que você comente se essa percepção é equivocada ou não, mas a percepção é que esse ativismo, esse protagonismo está cada vez maior. Existem alguns deslocamentos, né? No primeiro momento, o Poder Judiciário, propriamente, né, os juízes, os magistrados, né, os tribunais, eles vão ganhar à frente nesse cenário, particularmente o Supremo Tribunal Federal, né? Mas ainda muito numa linguagem da inclusão, do aprofundamento dos direitos, né? Então, toda a possibilidade que o judiciário apresentava naquele momento para fazer valer aquele conjunto de direitos que estavam constitucionalmente previstos, né? E há um deslocamento com novos atores entrando na cena,
né? Então a gente passa aí por todo um incrementalismo institucional, tanto da Polícia Federal quanto do Ministério Público, quer dizer, um conjunto de investimentos nessas instituições, né? Associada também a uma mudança que ocorre nos últimos 10, 12... Que ocorre nos governos petistas. Nos últimos governos do Partido dos Trabalhadores, né? E isso vai, na verdade, possibilitar que o Ministério Público, né, que também no primeiro momento estava muito ligado à garantia de direitos difusos e coletivos, possa fortalecer uma outra via de ação, né, e exercer então esse papel de controle sobre a atividade política, né. Ao lado disso, as polícias em conjunto, né, as operações conjuntas com a Polícia Federal, que também vai receber uma série de novos recursos, você vai ter um número de concursos, né, bastante expressivo nesse período, né. Então você tem aí recursos materiais e recursos humanos que vão possibilitar uma operação mais articulada entre Polícia Federal e Ministério Público, e já no campo do direito penal. E por que no campo do direito penal? Porque a gente também tem mudanças processuais e materiais do direito penal, né, que vão tornar mais atrativa a via criminal para o controle dos atos de corrupção. Então, se no primeiro momento será feito... mudanças na legislação. Na legislação, a gente importa determinados mecanismos, o mecanismo da delação premiada, né, que é um mecanismo que é originário de um sistema de organização, um ordenamento jurídico, que é o ordenamento jurídico norte-americano, né, que está respaldado em outras bases, em outros princípios, né, e que é um instrumento utilizado para o combate do crime organizado. Então você tem dois deslocamentos. Primeiro, você importa um mecanismo de um sistema jurídico que é alienígena, digamos assim, né? E segundo, você tem um deslocamento de um mecanismo que é utilizado para o combate ao crime organizado, que passa a ser utilizado de forma sistemática para combater os atos de corrupção. Jori, a questão é que esse é um tema polêmico, até porque tem muita gente que olha de forma muito crítica para isso, e tem muita gente que aplaude. Não é? Enfim, vamos todos colocar os policiais corruptos na cadeia e use os métodos que forem necessários, e o fortalecimento dessas instituições é fundamental e tal. Então, é por si só uma questão polêmica. Daí eu queria saber o seguinte: vamos pegar um caso prático, né, e emblemático que vem nessas circunstâncias que você descreveu, desse fortalecimento dos mecanismos de controle, e aí a deflagração dessa Operação Lava Jato, que vem, e aí não precisa descrever, porque a gente sabe como é que funciona, mas especificamente no caso do ex-presidente Lula. Ele foi conduzido de forma coercitiva, não é? Se não me engano, no final do ano passado. E agora o Ministério Público, numa longa coletiva, apresentou a denúncia contra ele por causa do triplex do Guarujá, né, por conta do triplex, e o juiz Sérgio Moro, da Justiça Federal de Curitiba, logo acolheu em poucos dias, em menos de uma semana, acolheu a denúncia do Ministério Público. Você vê aí uma contaminação nessa ação, como alegam os aliados do ex-presidente Lula? Esse caso é um caso emblemático porque ele de fato reúne as duas principais críticas que envolvem a atuação das instituições do sistema de justiça nos últimos tempos no combate à corrupção, né? O que a gente escuta basicamente quando se questiona, aí você coloca, né, é uma questão polêmica. Eu acho que ninguém de sã consciência vai dizer que é a favor da corrupção. Evidentemente que fortalecer instituições de controle por si só é muito importante para o aprofundamento da democracia, né? Porque se possibilita, sim, um combate mais efetivo da corrupção. Quais são as duas questões que estão na mesa e que geram, então, toda essa polêmica, né? Por um lado, é a seletividade na atuação dessas instituições, né? E, por outro lado, uma espécie de espetacularização do combate à corrupção, né? E aí a gente tem alguns riscos associados, né, a
a essas duas questões, né? Então, o primeiro risco associado à questão da seletividade, né, é justamente o fato de que, se você atua, e aí você lembra bem, 3 dias depois o Sérgio Moro recebe a denúncia, né? Quando a gente tem outras ações do Ministério Público e da Polícia Federal envolvendo políticos de outros partidos que estão há meses, né, ainda no processo de construção da fase investigativa. Né? A rapidez salta aos olhos a rapidez com que a denúncia foi anunciada nesse caso. Então, essa crítica da seletividade... O acolhimento, né? O acolhimento, exatamente. Essa crítica da seletividade, é importante que se diga que a grande questão aqui, a questão de fundo, né, é que ao se colar a ideia do combate à corrupção, a ideia da extinção de um partido político ou de um determinado grupo político, seja ele qual for, né, traz uma consequência não esperada, que é, de fato, não se combater a corrupção. A corrupção, o combate à corrupção, né, demanda medidas que são medidas de reforma institucional. Você precisa, por exemplo, no Brasil, atacar o modo de financiamento do sistema eleitoral. Você precisa repensar toda a nossa lógica de construção da representação política. Então, quando você cola o combate à corrupção a um partido, a um grupo, você gera uma sensação de que está combatendo a corrupção, quando, na verdade, o que pode estar acontecendo é que você continua permitindo que as práticas corruptivas sigam de forma estrutural o seu curso dentro do sistema político. O que você pensa do que virou, assim, fonte de memes nas redes sociais, não é? Que foi o argumento do Ministério Público, se não dito numa mesma frase, como muitos tentaram argumentar, mas foi dito pelo Ministério Público que eles não tinham, os procuradores não tinham provas, mas tinham convicção. O que isso revela, né? Esse argumento. Isso é interessante. Na verdade, essa frase sintetiza, né, talvez um outro aspecto a que eu me referia antes, que é o problema da espetacularização do combate à corrupção. Né? Você chama a mídia, né, para apresentar publicamente uma denúncia, né, e lança a mão de uma frase como essa. Do ponto de vista técnico, a fase probatória é uma fase que vai se dar em juízo. Então, de fato, o Ministério Público precisa ter, para apresentar uma denúncia, precisa ter indícios fortes, né, de materialidade, né, e de autoria. Mas o que essa frase quer, o que essa frase significa num contexto em que o Ministério Público, de forma constante, né, tem atuado de forma articulada com a grande mídia, né, ou pelo menos muito ligado na opinião pública, né, que é essa outra questão da espetacularização do combate à corrupção, que é a construção de uma sensação de que a política, né, é o ninho da corrupção, de que o sistema político está todo ele apodrecido por práticas corruptivas e, portanto, uma deslegitimação generalizada do sistema político, que faz com que qualquer regime democrático possa entrar em colapso. Né? A pura e simples substituição, se você desloca, né, a legitimidade para a burocracia, para as agências de controle, você vai ter um problema claro aí para constituir governos e para constituir representação política. Agora, esse ativismo do judiciário, você diria que é uma decorrência natural por conta quer dizer, porque existe um fenômeno mundial desse protagonismo, desse ativismo cada vez maior em relação aos, né, dentro do equilíbrio dos poderes. Você tem o judiciário aparecendo mais forte, mais atuante. Mas isso é uma decorrência natural das democracias? Isso é uma fase da história da democracia no mundo ou não? Nós temos as nossas especificidades. Como é que você vê isso? O que eu penso é que você tem, de fato, alguns elementos que são elementos que fazem parte do próprio movimento de constitucionalização das democracias ocidentais. Então, não há dúvida de que você tem alguns elementos que estão vinculados, sim, a esse arquétipo, né, com o qual hoje nós trabalhamos. Mas tem algumas outras questões que precisam ser levadas em consideração, né, e que aí sim são particularidades, são peculiaridades. Né. Primeiro, que esses modelos não se repetem mundo afora. Né. A gente poderia pensar... Quais modelos? Esses modelos de controle judicial, que possibilita o protagonismo do poder judiciário, uma maior
possibilidade do judiciário controlar os atos do legislativo, controlar os atos do executivo, né? E faz isso a partir do momento que atua. Isso não se repete? Não, o modo como isso opera não se repete. Né? Porque as instituições, elas evidentemente que vão operar dentro de lógicas distintas. Né? Porque o que se vê, e analistas têm falado nisso, né, repetidamente, no caso do Brasil, a gente tem uma fragilização do judiciário e mais do legislativo e mais recentemente do executivo. Olha que interessante, né? Na história como diz que não tem vácuo, não existe vácuo de poder, então assente-se o judiciário nessa esteira. A pergunta é mais do que isso? É mais do que o enfraquecimento dos outros? Ou é tudo junto e misturado? Olha que interessante, né? Na nossa história republicana, a gente tem, na verdade, uma crítica que é constante no campo da política, que é justamente de uma balança que pende em prol do executivo. Né? E aí, porque em 88, todo esse debate, né, por um fortalecimento do Poder Judiciário, que vem como consequência disso das demais instituições do sistema de justiça, mas do Poder Judiciário naquele momento, vem para tentar restabelecer esse equilíbrio entre os poderes. Né? Eu acho que não necessariamente a gente precisa chegar num ponto de desequilíbrio em prol do Poder Judiciário. Eu acho que existe espaço para o Poder Judiciário operar respeitando o equilíbrio entre os poderes e atuando nas suas funções. Tanto as funções de controle sobre os demais poderes, quanto, né, dentro dessa lógica de equilíbrio, quanto as suas funções de efetivação. Na nossa história, nós temos um outro momento semelhante de tanto protagonismo do Judiciário? Não, o nosso momento de protagonismo é mais evidente, né, ele se conforma justamente com o processo de redemocratização, quer dizer, a partir, né, do processo de redemocratização. Agora, uma coisa curiosa em relação ao judiciário é que há uma crítica recorrente no Brasil, ou duas críticas recorrentes no Brasil sobre a justiça. Uma delas é que ela é muito demorada, né? Enfim. A outra é que ela pune sistematicamente pobres e pretos. E agora vem a Lava Jato e começa a prender os ricos, não é? Os políticos, que também costumam, no imaginário popular, ser ligados, né, aos que têm poder, aos que são ricos, aos que estão protegidos. Não é? Isso, de alguma forma, estaria na origem da aprovação popular à Lava Jato? Eu não tenho dúvida que esse discurso é mobilizado por aqueles que estão à frente da operação. Mais uma vez a gente volta para os riscos que envolvem, né, um deslocamento das bases de legitimidade da atuação dessas instituições para a opinião pública. Cada vez que essas instituições atuam de olho na opinião pública e buscam, né, fundar, né, legitimamente a sua ação com base na opinião pública, num contexto de assimetria de informação que a gente tem, né, isso gera problemas, né, isso gera riscos. Que tipo de consequência a gente pode ter, Marjorie? Então, essa que é a questão. Quais são os riscos associados a isso? Né? Aqueles dois dos quais a gente falou. Quer dizer, você começa a operar com uma seletividade, né? E você começa a operar num discurso que é um discurso de deslegitimação generalizada do sistema político. Que aí coloca em xeque o próprio sistema democrático, enfim, em última análise, o próprio sistema de né, construção da representação política. Né? Agora, voltando aos pretos e pobres, eu já ouvi isso outra coisa também, quando você fala em seletividade, olhando para a justiça, vamos dizer assim, uma justiça sem venda, não é? Eu já ouvi de advogados, de especialistas, que na primeira instância existe muita arbitrariedade, muita decisão arbitrária, não é? Em relação a essa parcela da população mais frágil, mais desprotegida, com menos direitos à defesa, né? Porque você tem uma defensoria pública também com uma série de precariedades, e que ao se tomar decisões em instâncias mais altas desse tipo em relação a quem tem poder, aí legitima as decisões de primeira instância. O que você pensa
legitima essas atitudes arbitrárias, entendeu? Dá força a um comportamento mais arbitrário na primeira instância. Como é que você vê isso? O que você está colocando, se eu estou entendendo bem, né, é o problema da construção de um discurso de eficácia do sistema judicial, né, a partir dessas ações de combate e controle, versus uma sensação de ineficácia absoluta ou de, na verdade, uma atuação que é também seletiva, que atinge uma população mais carente, né, e historicamente excluída, né, e oprimida. Então, tem toda a construção de um discurso de eficácia agora do sistema judicial, porque, de fato, o sistema judicial tem feito. Nunca tantos mandados de busca e apreensão, tantos mandados de prisão temporária, preventiva, envolvendo atores que são historicamente vistos como atores da elite política e econômica, né, do país. Né? Então, mas a questão toda é debater como é que a construção desse discurso de efetividade pode se dar sem se discutir o problema da seletividade e sem se discutir o problema do deslocamento de legitimidade dessa atuação. Né? O quão eficaz, de fato, você pode dizer que é um sistema de justiça, né, quando ele continua operando dentro de uma lógica de seletividade na atuação. Como é que você vê a questão da composição do judiciário, a formação dos juízes, não é? A gente sabe que nós somos um país muito desigual, não é? Quem tem acesso a fazer um concurso público pode estudar, para ficar ali ralando para prestar um concurso para juiz, é quem tem retaguarda, não é? Como que isso influi ao final na atuação do judiciário? Eu acho esse ponto fundamental, né? Assim, e isso tem ligação com a sua questão anterior sobre as instâncias de mediação, né? Quer dizer, que a gente tem visto, e rapidamente falo sobre isso e faço, que a gente tem visto na questão da Lava Jato, é que a gente está vendo atuar a primeira instância da Justiça Federal, né? O Ministério Público, quer dizer, a gente está vendo atuar a primeira instância. Então a gente também tem um deslocamento aí, né? Está se falando de um protagonismo que não vem lá do STF, um protagonismo que vem da base. Né? E as instâncias de mediação, elas têm operado pouco nos reparos ao que tem sido realizado aqui na base, tanto pelo Sérgio Moro quanto pelo Dallagnol, Ministério Público e as ações da Polícia Federal. Então essa é uma crítica, decisões de fato não, né? Então essa é uma crítica que também tem sido feita, né? E aí é interessante pensar, né, assim, qual que é o perfil. Então você tem todo um protagonismo dessas instituições, né? E elas vão operar, evidentemente, através, né, dos magistrados, procuradores. Qual que é o perfil, né, que desses magistrados, desses procuradores, né, desses delegados da Polícia Federal, enfim, dessa inteligência aí, né? Como você chama atenção, né? Ali você tem a representação de um determinado conjunto de interesses, valores, etc., um segmento da população brasileira, né? Que é um segmento que, de fato, tem que ter algum respaldo, né? Porque você bem lembra, para prestar um concurso público, você tem que ficar, para esses espaços, tem que ficar pelo menos 2 anos estudando, né? Quer dizer, tem todo esse debate sobre a meritocracia e etc., que entra nessa questão, né? Então, hoje a gente tem uma magistratura, e aí eu posso falar, tem um censo do judiciário que saiu há pouco aí, mas isso não foge muito do Ministério Público também. Você tem uma magistratura composta fundamentalmente por homens brancos, né? Você tem uma representação feminina na base e as mulheres não conseguem ascender, né? Você não tem representação de negros e negras no Poder Judiciário. A subrepresentação é gigantesca, né? Então você tem homens brancos de classe média, vamos dizer assim, né? Que são forjados, que vão reproduzir, que são forjados dentro de uma cultura de luta no mercado, quer dizer, que tem uma tendência de enxergar que o Estado é um espaço, que é um espaço da corrupção, né, que a política é um espaço, que não é um espaço de construção legítima de decisões, né, porque se formaram no mercado. Porque, de fato, se formaram no momento em que o Estado não trabalhava com tantas políticas públicas de inserção, etc. Provavelmente se formaram contando com o sustento particular que podiam receber das suas famílias e por aí afora. Então, isso é importante dizer por quê? Né? Para mostrar que essa burocracia, ela não é também neutra e desprovida de valores. Essa burocracia, ela se constitui ali também em função de determinados programas e projetos que precisam ser negociados. Então, essa atitude um pouco heróica
de figuras, né? Eu estou aqui roubando um termo que eu escutei de um crítico. Ele fala que essas figuras heróicas do Ministério Público, do Judiciário, dos juízes de primeira instância, fazendo uma referência inclusive ao Sérgio Moro, teria a ver com essa visão do mundo, visão da política de forma... Eu acho que esse é um elemento. Basicamente, digamos, preconceituosa. Eu acho que esse é o elemento. É você achar que no reino do direito, né, a gente usa muito tempo, política versus direito, achar que o reino do direito vai te dar todas as saídas e desmerecendo, né, toda a atividade política como politiqueira, como, né, assim, esses sentidos que são atribuídos à atividade política, que são sempre sentidos que são para diminuir a atividade política, para... Marjorie, infelizmente o nosso tempo acabou. Eu vou fazer assim, eu vou combinar com você uma segunda etapa, porque a nossa pauta não acabou. Muitíssimo obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. Eu conversei com a cientista política Marjorie Marona, professora do Departamento de Ciência Política da UFMG. Ela é uma das coordenadoras do Observatório da Justiça no Brasil e América Latina. E a nossa conversa aqui foi em torno do protagonismo do judiciário e o que isso acarreta, em que contexto nós estamos vivendo e assistindo esse protagonismo, esse ativismo do judiciário brasileiro. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.